Oi, gente, tudo bem? Eu queria mostrar o modo que eu uso o missário aqui para vocês. Eu realmente tenho alguns métodozinhos e eu acho que vocês podem tentar usar uma parte, o que vocês acharem que for ajudar, e irem testando se realmente ajuda. Mas... Então, primeiramente, só queria falar antes disso, a primeira parte do método é tempo e ambiente. Então, realmente, você dedicar algum tempo e ter um ambiente propício, né? Então, é interessante ler antes da missa, mas, por exemplo, a missa de domingo tem muito barulho, né? Então, às vezes, se você for. Depende da sua igreja também. Mas você tentar ler ali na hora, ativamente, com aquele barulho, incomoda, né? Então, é realmente. Eu gosto, por exemplo, de. Eu tomo café em calma e eu leio meu missário tomando um café, por exemplo, com calma e vou anotando, escrevendo. É um modo de deixar um tempo e um ambiente bem propício ao estudo, né? Acho que isso é básico, mas é importante lembrar. Mas. Mas em seguida, a primeira coisa que eu faço aqui, isso são dicas para qualquer estudo, tá? Qualquer aprendizado, qualquer leitura. A primeira coisa que eu faço normalmente é uma pré-leitura. Então, o que é uma pré-leitura? Eu pego um livro e vou lendo os títulos, subtítulos, capítulo. Eu leio a introdução, se tiver alguma introdução, sabe? E por quê? Por que isso? Porque isso te dá uma introdução, leio a introdução do livro. E vou lendo os capítulos que eu vou ler os subtítulos. Por quê? Para ter uma noção do que vai ser dito, né? Então, quando você tem essa introdução, isso te dá uma ideia muito melhor do que esperar. E com isso você já tem uma noção do que vai ser lido e você consegue absorver muito mais. E isso aí também já vem o passo 2 ali, que é definir o objetivo. Né? Então, por exemplo, se você fosse ler um livro sobre a descoberta do Brasil, aí você já teria lido, o capítulo 1 é o porquê da viagem, capítulo 2 é como foi a viagem, capítulo 3 é quando chegou no Brasil, enfim. Mas você define um objetivo. Desse livro, eu quero realmente entender o porquê que eles vieram nessa viagem, ou eu quero realmente entender como é a viagem no navio, quanto tempo dura, como é que é a água, o que eles comem, como é que são as tempestades. Então você define realmente o que você quer aprender. Ah, é besteira isso. Não, né? Porque quando você tem um objetivo, você consegue ter uma leitura muito mais focada no que você quer tirar daqui, né? E é muito disso que vem dessa introduçãozinha que a gente criou. Dessas pequenininha aqui, o que é isso aqui? É uma pré-leitura que te diz o que vai ser lido e aqui te dá um objetivo, né? Então, por isso que às vezes você só lendo isso aqui já te ajuda muito mais a entender as leituras depois. Só por causa desses dois motivos. É até interessante, antes de lançar o missário, a gente testava, né, algumas formas. E mas a gente testava a introdução e as leituras. Aí eu dava para minha noiva testar. E no começo eu não sabia, ela tava só lendo essa trecho, não tava fazendo as leituras antes, né? Todas. E mesmo assim ela já tava entendendo muito mais do que estava sendo dito na missa, só por causa dessa pré-leitura e dos objetivos. E aí eu só fui descobrir depois, porque eu mesmo perguntava para ela e via que ela tava entendendo muito mais. Mas na verdade ela não tava lendo tudo, ela tava só lendo isso. Então para você ver que cada partezinha do que eu tô falando aqui ajuda, né? E juntando tudo você vai compreender muito mais, mas é importante ter cada uma delas. E o importante o objetivo da leitura é sempre bom pensar. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, né? Que é o quê? Que é tentar entender a palavra de Deus. Então Deus deu tudo isso pra gente aqui, né? E Ele quer dizer alguma coisa pra gente com isso. Então, você pode saber de memória já todos os textos, todas as palavras, mas a sua vida muda. E cada vez que você lê, ela vai se aplicar de um modo diferente à sua vida no momento, né? Então, impossível não ter nada mudado da sua vida desde que você leu, né, o texto, né? Então, aqui eu leio com o objetivo de tentar entender como que a palavra que está sendo dita se aplica à minha vida hoje. É esse o objetivo que eu tenho quando eu começo a ler aqui. E aí a gente já vai pro próximo passo, que é a leitura ativa. Então, o que é leitura ativa? É o contrário da leitura passiva, né? Então, não é simplesmente a gente estar lendo uma história aqui, um conto de fadas, uma historinha. Não, a gente está lendo querendo entender algo, querendo entender o que está sendo dito pra gente aqui, querendo achar, não,
qual que é a reflexão que eu vou ter aqui, né? Então isso te faz ter uma leitura muito mais focada. Então, o que é uma leitura ativa, por exemplo? Você ir sublinhando, você uma parte que te tocou, você sublinha, uma parte que você... Algum pensamento seu, puxa uma setinha, faz uma anotação, sabe? Eu tenho com dúvida, sublinha, escreve a dúvida que você teve, eu não entendi isso aqui. O que é batismo mesmo? Então, anota, né? O que é batismo e depois você pesquisa. Mas também é sempre importante, eu adoro escrever perguntas. Por exemplo, o último domingo foi do leproso, né? Então Jesus curou o leproso e enviou ele para o sacerdote. E aí a pessoa pensa, o que eu preciso purificar na minha vida? E aí vê a leitura do Levítico, que fala das leis, né, da lepra. E será que existe algo impuro? Às vezes tem que fazer uma pergunta, né? Porque o padre comentou na última missa que Deus conhece a gente 100% e a gente conhece 15% da gente mesmo. A gente acha que se conhece, mas não se conhece. E lógico, se você leu, teve sua reflexão, então já faz a anotação, mas eu acho muito produtivo fazer a pergunta. Porque eu não sei o que tem de impuro aqui na minha vida, não está claro, mas eu tenho que parar para pensar. Então, se escrever a pergunta me faz refletir, né? Pois, e isso também é interessante já ir pro próximo passo, que é a sumarização, né? Então, eu li, e você faz um resumo na sua cabeça, mas qual foi o ponto central aqui? Então, para cada etapa, não faz tudo, né? Para cada etapa, tá, qual foi o ponto central da leitura do Levítico? Purificação da lepra, o que foi, sabe? O que isso te tocou? Eu vou pro Salmo. O Salmo que fala sobre arrependimento, gratidão, perdão. E qual foi o ponto final? O que ele te tocou mais? Que vício que eu tenho que me arrepender? Quando foi a última vez que eu me confessei? Como eu me senti da última vez que eu me confessei? Eu me senti mais liberto? Me senti mais feliz? Me senti mais solto? Com o perdão de Deus? O que eu vou confessar na próxima vez que eu for? Isso foram meus pensamentos, né? Isso da impuro, por exemplo, a gente está começando a quaresma agora. Eu já pensei, o que eu vou fazer nessa quaresma? Qual vai ser minha penitência? Vai ser rezar mais? Vai ser tirar alguma coisa? Vai ser estudar mais? Vai ser o jejum? E eu vou fazendo isso para cada uma, né? Minha leitura dos Coríntios, que é aquela de ser de imitadores de Cristo, ser de imitadores de Paulo, né? O que é ser imitador de Cristo, né? Como é que eu posso imitar Cristo? Então, se eu não tenho resposta, eu faço a pergunta: como eu posso imitar Cristo? E com isso eu vou lendo e vou pensando, né? E eu, por exemplo, na última semana, antes dessa, falou que Jesus saía para rezar, para tirar forças, né? Para fazer as curas dele. Então, Jesus, que é Deus, tem que rezar para tirar forças. Como é que eu, né, um pobre humano, não vou rezar para tirar forças, né? Então, e isso já conecta com a minha leitura de antes, né? Que foi que eu tava pensando da quaresma. Então, eu já vim aqui e botei rezar um texto por dia nessa quaresma. Então tudo vai se conectando, você vai refletindo. Eu fiz isso tudo numa vez só? Não, eu fui li tudo, fui marcando. Entendi, pensei. Aí no outro dia eu fui de novo e fui escrevendo, tentando refletir mais a fundo, né? As passagens. Outra coisa também legal de fazer é discussão, né? Então, antes de ir pra missa, no caminho, eu vou com a minha noiva e a gente vai conversando sobre o que foi dito. A gente já fez esse exercício todo, né? Já escreveu anotações. E a gente vai conversando o que te tocou, qual dúvida você teve, o que você não entendeu, o que eu entendi, o que eu pensei da minha vida. E é muito legal porque você vê que a perspectiva dela não tem nada a ver comigo. Ela consegue fazer outras reflexões do mesmo texto que não são iguais à minha, porque a cabeça dela é diferente e a vida dela é diferente, né, da minha. Então isso é muito legal. Se tiver alguma família, amigos, uma pastoral na missa, algum grupo de leitura, é interessante, é divertido, na verdade. E revisão, repetição. Então, difícil você ler uma vez só e tirar todas essas reflexões, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto de chegar antes da missa e na missa aí eu faço a releitura. Então, são só 3 páginas, né? Mas se você tiver feito essa leitura toda, você só vai tirar aqui 3 minutinhos antes da missa para ler e você já vai lembrar tudo, né? Do que você leu, do que você pensou, só com esses 3 minutinhos de releitura antes da missa. Então, isso é bem legal também e é fácil, né?
E outra coisa é oração. Então, orar nunca é demais. Então, ore sempre, né? Então, quer orar antes de fazer as leituras, pedindo a Deus força e sabedoria para compreender os textos? Isso é ótimo. Você quer. Acabou de ler os textos, você quer fazer alguma oração a respeito dos textos? Ora. Eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de pegar algum trecho das palavras e fazer alguma oração para mim com aquele trecho, né? Então, por exemplo, aqui o leproso pediu para Jesus, né? Se queres, tens o poder de curar-me. Eu vim e anotei, Senhor, se queres, tem o poder de me dar uma direção. Eu orei e escrevi também, né? A minha oraçãozinha. Então tem muita coisa que você pode orar, te inspirar. Então, ore antes, ore durante a leitura, ore, lógico, na missa também, né? E depois tem um outro passo que é a contemplação. Então, às vezes você acabou de ler, você só para, respira um pouquinho aqui, pensa em tudo que você anotou e vê realmente como a leitura pode te ajudar. E é mais ficar quietinho, sabe? Não é tanto meditar, mas tentar viver aquela palavra e sentir aquela palavra. Outro modo de contemplar também, durante a missa, se você já fez todas essas leituras, eu deixo o missário fechadinho ali durante a missa e eu não acompanho as leituras. Só fecho os olhos e tento contemplar ali. Por quê? Porque eu já li a leitura e já fiz esse exercício e já reli antes. Então, durante a missa ali, se eu só fechar os olhos, eu consigo contemplar, sentir a palavra entrando dentro de mim e realmente sentir que eu estou ali, né, junto da palavra, né? Fechar os olhos, me concentrar mais e só sentir aquela palavra sendo lida ali, né? É algo muito legal. Que durante a missa, quando eu não faço as leituras antes, eu não consigo fazer, porque eu tenho que prestar muita atenção ainda para tentar entender a palavra, né? Se eu não tiver lido antes. Mas a leitura antes te permite fazer essa contemplação. E outra coisa também, cada um tem o seu nível de meditação. No começo eu não notava tanta coisa assim, por exemplo, pouquíssimas coisas. Você vai evoluindo, né? Então é importante ter disciplina para você sempre ir fazendo isso, né? E com o tempo você vai melhorando, faz parte da vida. Mas se você leu tudo, não leu, releu, não conseguiu ter uma reflexão profunda, calma que ainda tem a missa e não me leu, o padre vai te ajudar a ter as suas reflexões, né, as suas meditações. Então ele vai dizer muita coisa ali. Talvez ele fale 10 minutos, talvez tudo reflita na sua vida. Às vezes vai ser só uma frase pode mudar a sua vida. Mas se você estiver ali atento, desatento, você não vai escutar essa frase, você vai estar pensando em outra coisa e você não vai escutar e não vai ter essa mudança, né? Se você fez todo esse exercício antes, ou se você leu, em alguma medida você meditou, quando você for na homilia, você vai conseguir absorver muito mais do que o padre está falando, né? E aí você vai estar atento. Talvez nem tudo toque em você, mas aquilo que tocar, você vai estar pronto para escutar. E aqui eu gosto de ter um exemplo interessante, que eu fui numa missa com uma pessoa que era pós-graduada em História da Igreja, centenas de livros sobre igreja, e fui com minha noiva, que é recém-convertida. E, ou seja, tem muito menos conhecimento que ele, né? Ele saiu da missa falando que a mulher tinha sido muito ruim. Tinha sido rasa, não teve reflexão. E o caminho inteiro de volta que a gente voltou caminhando, foi só eu e a minha noiva comentando de várias reflexões que a gente teve, várias. Foi muito boa a homilia. Então, mas é o mesmo padre, né? Então, foi a mesma homilia. A gente tirou muito mais que ele. E no fim eu perguntei pra ele, você não tá surpreso? Aí ele falou, tô. Tô surpreso. Como é que vocês pegaram tanta coisa assim da homilia? Tipo, pra ele o padre nem tinha falado tanta coisa, né? Então, interessante isso. Você não pode mudar o padre, mas você pode mudar você mesmo, né? E no fim, só uma coisa ali é a aplicação prática, né? Então, a gente não é só entender, refletir a palavra, meditar a palavra, mas a gente tem que viver a palavra, né? Para isso que Jesus veio, não veio para ensinar, a gente veio para ensinar a gente a viver, né? Então, sempre tentar o que vai ser o que você vai fazer. Você vai rezar mais? O que é? Às vezes você só precisa de um empurrão, às vezes a gente já sabe o que tem que ser feito, mas a gente tem que ter aquele empurrãozinho pra gente seguir em frente e fazer o que a gente sabe, né? Então, por exemplo, aqui, nessa da lepra falava dos marginalizados, né? As palavras do Papa.
Pensei, quem será que eu marginalizo da minha vida, né? Quem será que eu tô evitando? Quem será que eu tô... Então, que eu não tô dando aquele amor de irmão, né? Que eu tô achando que é um problema. E eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas. Talvez não me respondam, talvez, enfim, né? Mas é um empurrãozinho, né? Pra gente seguir em frente, sempre melhorando. Talvez na próxima me inspire a fazer algo mais. Não sei. Mas é importante que a gente faça a nossa parte, né? E aqui encerra as etapas. E só comentando aqui que por que tem essa parte da semana passada, né? Então, na semana passada, Jesus curou um leproso e enviou os sacerdotes. Se você fez esse exercício todo antes, só essa frasezinha já vai te fazer lembrar de tudo que você refletiu, meditou. E você, lógico, pode voltar aqui e ler de novo, né? E você faz a sua reflexão, se você realmente botou em prática aquilo que você se propôs, ou se tem algo que você ainda quer botar em prática e não pôs. Mas é interessante fazer essa meditaçãozinha antes, né? Mas, pessoal, é isso. Então, são poucas coisas, são simples, mas são pequenas coisas, mas que eu acho que fazem muita diferença na sua reflexão quanto à palavra. E no começo pode ser mais difícil, mas pegando prática você vai ver que se torna um momento até divertido, assim. É muito legal. Bem, obrigado, gente. Até a próxima.